Fala meus amigos, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube, onde semanalmente, todas as quintas-feiras, nós estamos tratando de algum tema relevante sobre direito tributário, sobre processo tributário. E na aula de hoje nós vamos tratar de um dos temas mais relevantes da atualidade, que é a questão da responsabilidade dos sócios na execução fiscal. Quais são aqueles casos que geram para o sócio a responsabilidade pessoal em relação às dívidas da sociedade? Primeiro, como eu sempre gosto de dizer aqui, eu sou o professor Érico Teixeira, tá aí minha foto, eu gosto de colocar essa foto em vermelho porque ela demonstra aí minhas duas grandes paixões, né? O direito tributário e a vida acadêmica, lecionar essa matéria tão rica, tão maravilhosa que é o processo civil, o processo tributário, o direito tributário. Então, eu sou o professor Érico Teixeira, juiz federal aqui no Rio de Janeiro, professor de direito tributário e aqui vocês podem ver, né, aqui do lado, o meu perfil aí nas redes sociais, quem quiser seguir, @ericoteixeira_prof. Então nós vamos começar já a aula de hoje com uma provocação, com uma pergunta, que é a seguinte: quais são as principais hipóteses de responsabilidade de sócios que estão previstas no nosso Código Tributário Nacional? Então vejam, a partir dessa pergunta provocadora, nós podemos discorrer aí sobre importantes questões relativas à responsabilidade tributária de sócios de sociedades limitadas, por exemplo, na execução fiscal. E aí vejam, aqui nós temos colocado o artigo 135, vou ler aqui com vocês, porque ele é muito importante. Nesse artigo 135 ele fala que são pessoalmente responsáveis, então vejam, é uma responsabilidade pessoal pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias decorrentes, resultantes de atos praticados com excesso de poderes, com infração da lei, do contrato social ou do estatuto da sociedade. Quem vai ter essa responsabilidade pessoal? Os diretores, os gerentes, os representantes das pessoas jurídicas de direito privado. Então este é o artigo mais invocado do Código Tributário Nacional quando nós analisamos, quando nós estudamos a questão da responsabilidade tributária dos sócios. Geralmente, quando há um redirecionamento na execução fiscal baseada no Código Tributário Nacional, o artigo invocado é esse artigo que vocês estão vendo aqui, o artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Repetindo, quando há a prática de um ato com violação à lei, ao contrato social ou ao estatuto das sociedades. Isso permite o redirecionamento da execução em face dos diretores, gerentes ou dos representantes das pessoas jurídicas de direito privado. Nós temos uma súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, que é uma súmula bastante importante, que diz que presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando, essa é a parte que nos interessa, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Então vejam, nós temos o artigo 135.3 e uma interpretação feita desse artigo 135.3 pelo Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o redirecionamento na hipótese de solução irregular. Então vejam que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a dissolução irregular é um ato praticado com infração à lei que gera a responsabilidade do sócio. Então nós temos um ato ilegal, fraudulento, uma simulação dolosa, uma fraude praticada pelo administrador, que autoriza o redirecionamento da execução para a sua própria pessoa, para a sua pessoa física, ele vai responder no CPF por aquela dívida, ou nós temos a possibilidade da dissolução irregular, que é posterior, que ocorre depois da prática do fato gerador, mas resulta na dissolução da sociedade sem o pagamento das dívidas, sem a observância da forma prescrita no direito. Então, basicamente, nós temos ato praticado com violação à lei, com excesso de poderes, com violação ao estatuto ou contrato social da sociedade, dentre os quais se inclui, de acordo com o STJ, a dissolução irregular da pessoa jurídica. E o simples não pagamento do tributo? Será que o simples não pagamento do tributo gera responsabilidade tributária dos sócios? Imagine que uma determinada empresa que está com dificuldades financeiras deixa de pagar, durante alguns períodos de apuração, os tributos federais, por exemplo, devido à Fazenda Nacional. Será que esse simples inadimplemento da obrigação tributária vai gerar para os sócios dessa pessoa jurídica uma responsabilidade pessoal? E a resposta aqui é não. O entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o inadimplemento, o simples inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio gerente. Mas vejam que a súmula 430, que está colocada aqui do lado, ela fala em simples inadimplemento, ela fala em inadimplemento. Claro que se houver aqui dolo, fraude, simulação, que gerou uma sonegação fiscal, que gerou não recolhimento do tributo, seja por um ato concomitante que resultou na ocorrência do fato gerador, ou por um ato posterior que ocultou, que dissimulou a ocorrência desse fato gerador, o sócio pode ser pessoalmente responsabilizado
por essa dívida da sociedade. Então, o primeiro ponto importante aqui, a responsabilidade dos sócios, ela está prevista no artigo 135, inciso 3, o principal artigo do Código Tributário Nacional que prevê a responsabilidade dos sócios é o artigo 135, inciso 3. Segundo esse artigo, o sócio responde quando atuar com excesso de poderes, violação à lei, contrato social ou estatuto da sociedade, e de acordo com o STJ, a dissolução irregular da sociedade também gera responsabilidade do sócio administrador, que era responsável por promover a baixa de acordo com o direito, de acordo com o ordenamento jurídico. Sendo que, para concluir essa primeira parte, a gente pode dizer que o simples inadimplemento da obrigação tributária não gera responsabilidade solidária do administrador da sociedade. É necessário que haja um ato praticado com violação à lei, um ato doloso, fraudulento, uma simulação, uma sonegação fiscal que resultou no não pagamento de tributos. E aí, é importante destacar que, como eu disse, é necessário que haja a prática de um ato contrário à lei, ao contrato social ou ao estatuto da sociedade, tema 97 do Superior Tribunal de Justiça, ou ainda que a sociedade tenha sido dissolvida irregularmente. Porque, repito, de acordo com a jurisprudência do STJ, a dissolução irregular da sociedade é um ato praticado com violação à lei que, portanto, gera a responsabilidade pessoal do sócio administrador daquela sociedade. Ora, professor, mas como fazer a dissolução regular da sociedade? Vejam que o próprio Código Civil, a legislação societária, eles preveem como fazer a dissolução regular da sociedade. Então você tem o distrato, você tem a dissolução daquela sociedade, você tem a liquidação dos ativos e dos passivos, enfim, você tem a forma prevista no direito. E é isso que diz o Superior Tribunal de Justiça aqui em relação ao tema. A obediência aos ritos, a obediência às formalidades previstas no Código Civil, onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferências, ou ainda na forma da Lei 11.101, através de uma recuperação judicial ou no caso de falência, é pressuposto para que não haja essa dissolução irregular. Eu não posso simplesmente fechar as portas da sociedade. É necessário que eu faça a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores e com o levantamento ali, né, dos ativos e passivos para quitar os débitos. Mas e se não tiver dinheiro suficiente para quitar? Aí é o caso de requerer a falência, a autofalência, que pode inclusive ser requerida pelo próprio empresário, pela própria pessoa jurídica. Os julgados mais recentes do STJ, acompanha aqui comigo, afirmam que a legislação societária, a doutrina e a jurisprudência registram que não basta a simples comunicação da inatividade à Receita Federal, não basta que o distrato social seja registrado. Ele é apenas uma das fases, em caso a primeira, do procedimento de extinção da pessoa jurídica empresarial. Não basta um distrato assinado, melhor dizendo, pelos sócios daquela sociedade. Após o distrato, é necessário proceder-se ainda à liquidação da pessoa jurídica, ou seja, a realização do ativo, o pagamento do passivo e eventual partilha dos bens remanescentes, se for o caso, se houver bens remanescentes, para então decretar-se o fim da personalidade jurídica. Infelizmente, meus amigos, não é isso que acontece na prática tributária, no dia a dia. O mais comum no dia a dia é que a pessoa jurídica se dissolva irregularmente, que ela feche as portas, deixe de operar e deixe lá um passivo, inclusive tributário. Mas é muito importante orientar os empresários, as sociedades empresárias, as sociedades limitadas, que para evitar a responsabilidade pessoal dos sócios, eles não podem simplesmente fechar as portas da sociedade. É necessário promover essa baixa regular, é necessário fazer o distrato, a liquidação, a extinção regular da pessoa jurídica. Muitas vezes a pessoa jurídica não praticou uma fraude, uma sonegação, uma simulação, ela simplesmente está num momento de dificuldade financeira. Se ela se dissolver irregularmente, se ela fechar as portas, fatalmente ela colocará todo aquele ato, toda aquela legalidade observada na sua atuação a perder. Por quê? Porque nesse caso os sócios poderão ser responsabilizados, assim como aqueles sócios que cometeram uma fraude, assim como aqueles sócios que cometeram uma simulação, assim como aqueles sócios que tiveram uma conduta dolosa contra a Fazenda Nacional. E no caso de falência, então? Já que você falou aí, professor, sobre falência, será que no caso de falência o sócio poderia ser responsabilizado? Não. Por que não? Porque conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a falência constitui um modo regular de dissolução da sociedade, um modo regular de dissolução da sociedade, conforme a lei, conforme o direito. E sua ocorrência por si só, e o fato dela ser requerida, inclusive pelo próprio credor, a sua ocorrência por si só, inclusive ser requerido pelo credor ou pelo devedor, não gera por si só a responsabilidade. Imagine que o legislador, não satisfeito com essa situação, do sócio não responder pela dívida da sociedade, ele preveja de forma expressa que, em relação a um determinado débito, o sócio responde solidariamente com a sociedade. Seria possível isso? De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
Não. O Supremo declarou inconstitucional o artigo 13 da Lei 8.120 de 93, na parte em que esse artigo estabelecia que os sócios das sociedades limitadas responderiam solidariamente com a sociedade em relação às dívidas para com a Seguridade Social. Então, o que dizia esse artigo? Se a sociedade limitada tiver uma dívida relativa a uma contribuição da Seguridade Social, uma contribuição previdenciária, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro, por exemplo, os sócios responderiam solidariamente com a sociedade. Vejam, não dependia aqui do percentual de participação no contrato social, não dependia aqui da administração da sociedade, não dependia aqui da prática de um ato ilegal com violação à lei, contrato social e estatuto. Bastava ser sócio. Se houver uma dívida com a Seguridade Social, o sócio responderia solidariamente, sem benefício de ordem, junto com a sociedade. Artigo 13 da Lei 8.120. O Supremo declarou inconstitucional esse dispositivo. Primeiro, porque esse dispositivo foi veiculado por meio de lei ordinária. E não cabe à lei ordinária regular a responsabilidade tributária de forma diversa daquela prevista no Código Tributário Nacional. Vale dizer que o Código Tributário Nacional aqui, em relação a esses assuntos, ele foi recepcionado com status, com eficácia de lei complementar. Então não cabe à lei ordinária dispor sobre o tema de forma diversa, porque a responsabilidade do sócio já está regulada pelo Código Tributário Nacional. Mas teve um segundo argumento também, utilizado pelo Supremo Tribunal Federal aqui. E qual foi esse segundo argumento utilizado pelo Supremo Tribunal Federal? Esse dispositivo, além de formalmente inconstitucional, ele seria também materialmente inconstitucional. Nossa, professor, mas materialmente inconstitucional por quê? Porque ele violaria o livre exercício de atividade econômica, violaria os direitos de liberdade de empreender do cidadão. A autonomia patrimonial entre o patrimônio da sociedade limitada e o patrimônio pessoal dos sócios. A supressão dessa autonomia patrimonial para alcançar de plano, direto, de cara, o patrimônio dos sócios, sem que haja um ato ilegal, com violação à lei, contrato social ou estatuto, seria incompatível com os direitos de liberdade, com o livre exercício de atividades econômicas, com o empreendedorismo, com a criação e preservação de empresas previstos na Constituição de 1988. E a baixa simplificada do Simples, professor? Eu ouvi um julgado aí falando que no Simples é diferente. É preciso tomar cuidado. Eu até fiz uma postagem na rede social dizendo isso, né? Nem tudo é amor no Simples Nacional. Por quê? Porque no Simples Nacional há jurisprudência, há um julgado do STJ bastante recente que diz que é possível, sim, está aqui do lado, a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo na dissolução irregular da empresa enquadrada no Simples Nacional. Na dissolução regular, está destacada ali no texto da empresa enquadrada no Simples Nacional. Então, responsabilização regular, Simples Nacional. Por quê? Porque o artigo 9º, parágrafos 3º a 5º da Lei Complementar 123, combinado com o artigo 134, inciso 7 do Código Tributário Nacional, eles estabelecem expressamente uma baixa simplificada daquelas empresas que estão inscritas no Simples, que optaram pelo Simples Nacional. Eles não precisam observar as mesmas formalidades das empresas que não estão no Simples. Aqui o procedimento é mais simples, o objetivo foi facilitar essa dissolução da sociedade. Ocorre que o artigo 9º, parágrafo 4º, estabeleceu que a baixa do empresário da pessoa jurídica não impede que posteriormente sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições, penalidades decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. O parágrafo 5º vai além. A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa a responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Então, cuidado aqui. Quando você solicita uma baixa simplificada numa empresa limitada, numa sociedade limitada que está inscrita no Simples Nacional, se essa baixa é feita sem o pagamento dos tributos, os sócios responderão solidariamente com a sociedade por esses débitos. Embora você consiga dar a baixa, conforme está colocado aqui, nessa sociedade, embora você consiga fazer essa baixa simplificada, ela não afasta a responsabilidade do sócio. Vai haver uma responsabilidade solidária. Os sócios e os administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Então, quem era sócio na época do fato gerador vai responder por aquela dívida solidariamente com aquela sociedade que foi baixada. Então, muito cuidado. Eu vejo muita gente recomendando a inscrição no Simples Nacional, a opção pelo Simples Nacional, a baixa simplificada quando a pessoa desiste daquele empreendimento, quando a pessoa está em dificuldades, quando a pessoa está em dívida, mas é importante saber
que essa baixa simplificada gera a responsabilidade pessoal e solidária dos sócios da empresa inscrita no Simples Nacional. Então, muito cuidado, porque embora aqui a dissolução não seja irregular, há a responsabilidade solidária. Então, veja as palavras que eu destaquei aqui, ó. Solicitação de baixa, responsabilidade dos sócios da época dos fatos geradores que geraram aquela dívida cuja baixa foi dada sem o respectivo pagamento. Professor, pensando aqui, mas eu fiquei com uma dúvida, né? Bom, se é material e formalmente inconstitucional a previsão de uma responsabilidade solidária dos sócios de forma diversa daquela prevista no Código Tributário Nacional e por violar a liberdade de empreender, o livre exercício de atividades econômicas, a própria ideia de preservação da empresa e do patrimônio dos sócios, daqueles empreendedores, qual seria a diferença existente nesse caso do Simples Nacional? Existe uma diferença bem grande aqui, né? A primeira é que o Simples Nacional tem previsão em Lei Complementar 123. Então vejam, eu não tenho a inconstitucionalidade formal que existia em relação à lei ordinária, porque aqui a previsão está na lei complementar. E segundo, um argumento sempre muito invocado e que é muito levado em consideração pelo Supremo Tribunal Federal é o fato do regime ser opcional. Aqui você adere a um regime simplificado, você paga menos tributos, mas em contrapartida você passa a ter alguns ônus, algumas responsabilidades, alguns deveres e algumas consequências que você não tinha no outro regime. Ou seja, você paga menos, mas em compensação você não usufrui das mesmas garantias, dos mesmos benefícios. Então o STJ entendeu possível sim a responsabilidade solidária dos sócios nesse caso, ao contrário do que ocorre na hipótese do artigo 13 da Lei 8.820, e é bem provável que o Supremo também estabeleça, também corrobore essa responsabilidade solidária. Por quê? Porque nesse caso está previsto em lei complementar e o regime é opcional. Então, muito cuidado ao se inscrever no Simples Nacional e principalmente ao solicitar uma baixa simplificada daquela determinada sociedade, porque a responsabilidade limitada pode se tornar uma responsabilidade pessoal e solidária dos administradores daquela pessoa jurídica. No caso de violação à lei, qual sócio pode ser responsabilizado? Essa é uma pergunta que aparece muito na nossa prática tributária, do dia a dia, no meu caso como juiz de vara de execução fiscal, vários julgados do STJ a respeito da matéria, dúvidas dos contribuintes, atuações às vezes distintas, diferentes, controversas, contraditórias por parte de procuradores da Fazenda, cada um requerendo de uma determinada forma. Realmente é um tema complicado, né? No caso de violação à lei, qual sócio pode ser responsabilizado? O STJ definiu, porém, que é importante verificar aqui o fundamento que justificou a responsabilidade. Qual é o fato da responsabilidade? Vejam, se eu estou responsabilizando um sócio por causa de um ato praticado com violação à lei, eu tenho que verificar qual foi o sócio que violou a lei. Então, o sócio à época da violação à lei, o sócio que praticou aquele ato que foi considerado violação à lei suficiente e necessária para resultar nessa responsabilidade pessoal e solidária do sócio. Então diz aqui o STJ, vamos ler aqui o julgado. O fundamento que justificou a orientação adotada é que a responsabilidade tributária de terceiros, para os fins do artigo 135 do Código Tributário Nacional, pode resultar tanto do ato de infração à lei do qual resulte diretamente a obrigação tributária, quanto do ato infracional praticado em momento posterior ao surgimento do crédito tributário que inviabilize, porém, a cobrança do devedor original. Vejam que situação aqui que está sendo colocada pelo STJ. Bom, primeiro a pessoa pode ter violado a lei quando da ocorrência do fato gerador, cometeu uma fraude, praticou uma simulação, de forma dolosa omitiu um determinado documento, não apresentou informação ao fisco, enfim, eu tenho um ato doloso que gerou o não pagamento do tributo. Mas a violação à lei pode ter sido a posteriori também. Pode ser que o crédito tributário tenha sido declarado e não pago. Até então havia o simples inadimplemento da obrigação tributária, mas depois o contribuinte pratica uma simulação, depois o contribuinte pratica algum ato ou até mesmo uma dissolução irregular da pessoa jurídica que acaba inviabilizando, impedindo o pagamento do tributo. Então, qual sócio que vai responder? O sócio à época do fato gerador? O sócio à época da dissolução irregular? Não necessariamente, pessoal. Aqui, quem vai responder é o sócio que praticou aquele ato que foi considerado, no caso concreto, violação à lei. Então, se esse ato ocorreu de forma concomitante ao fato gerador, é o sócio à época do fato gerador. Se esse ato ocorreu posteriormente, é o sócio que praticou, é o administrador da sociedade que praticou esse ato posterior, que acabou inviabilizando o recolhimento, o pagamento do tributo. No caso de dissolução irregular da sociedade, qual sócio pode responder? Então, vejam, nós falamos primeiro de violação à lei, agora de dissolução irregular, que é uma hipótese de violação à lei. Qual sócio pode responder?
De acordo com o tema 962 do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal, quando ele for fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, ele não pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer na prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ou ao contrato social ou aos estatutos dela, regularmente se retirou. Então, muita gente tem dúvida em relação aos sistemas 962 e 981. O que diz o 962? Ainda que o sócio fosse sócio à época do fato gerador, se o fato da responsabilidade, se o motivo que ensejou a responsabilidade é a dissolução irregular, esse sócio à época do fato gerador, se ele se retirou regularmente da sociedade, ele não pode responder por aquela dívida pessoalmente e solidariamente pela dissolução irregular, porque ele não era mais administrador. Ele não foi o sócio que administrou a sociedade e deu causa à dissolução irregular. Então vejam, o sócio, o redirecionamento, quando fundado na dissolução irregular, não pode ser autorizado contra o sócio à época do fato gerador, que não era mais sócio à época da dissolução irregular. Mas vejam, tem um grande destaque aqui na palavra regularmente. O que tem que ser verificado nesse caso é se esse sócio regularmente se retirou da sociedade. Pode ser que o sócio tenha transferido suas cotas para um laranja, quando a sociedade já estava praticamente inativa, já não tinha atividade operacional, já não tinha mais meios para arcar com seus débitos. Então é óbvio que nesse caso, como houve ali uma fraude na saída, uma saída fraudulenta, simplesmente para mascarar o que de fato ocorreu, simplesmente para evitar o pagamento do tributo, simplesmente para evitar uma responsabilidade, aí você poderia responsabilizar esse sócio, porque ele não se retirou regularmente. Agora, o sócio era sócio da sociedade, vendeu suas cotas, a empresa continua atuando. 3 anos depois, a empresa começou a ter dificuldades, começou a ter dívidas e acabou não pagando um tributo antigo. Lógico que eu não vou poder responsabilizar aquele sócio que regularmente se retirou da sociedade e não era mais sócio à época da dissolução irregular, porque o fato da responsabilidade aqui é a dissolução irregular. Porque o fato da responsabilidade aqui é a dissolução irregular. Já o tema 981 diz que o redirecionamento da execução fiscal, quando ele for fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, ele pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador. A premissa é a mesma. Qual é o fato da responsabilidade aqui? Aqui, como o fato da responsabilidade é a dissolução irregular, o sócio que tem que ser responsabilizado é o administrador à época da dissolução irregular. Então tem que verificar quem era o sócio administrador à época da dissolução irregular que deu causa a essa dissolução irregular. Ele precisava ser sócio também à época do fato gerador? Não. Por quê? Porque eu não estou responsabilizando pelo simples adimplemento da obrigação tributária. Ele está sendo responsabilizado pela dissolução irregular. Então, acompanhe aqui comigo. O que o STJ está dizendo aqui é que o que vai ser relevante para definir a responsabilidade é, quando eu analiso a violação à lei, eu preciso verificar qual a violação à lei que está sendo o motivo da responsabilização do sócio. E o sócio que praticou aquela conduta, aquele ato. Se foi uma fraude, dolo, simulação, sonegação tributária, eu tenho que verificar qual foi o sócio administrador responsável por esses atos. Esse sócio será responsabilizado. Ainda que não fosse o sócio à época do fato gerador, se o fato for posterior ao fato gerador. Então, se a fraude é posterior, vai ser o sócio que promoveu aquela conduta fraudulenta. Se o fato da responsabilidade é a dissolução irregular, o sócio que era sócio à época da dissolução irregular. Esse sócio que era sócio à época da dissolução irregular, ele precisava ser sócio também à época do fato gerador? Não. Basta que ele fosse sócio à época da dissolução irregular. O sócio que era sócio à época do fato gerador e regularmente se retirou da sociedade, ele pode ser responsabilizado pela dissolução irregular? Também não, porque ele não pode ser responsabilizado por uma dissolução que ocorreu quando ele não era mais sócio daquela pessoa jurídica. Essa é a inteligência, esse é o raciocínio, essa é a interpretação que se constrói a partir dos temas 962 e 981 do Superior Tribunal de Justiça, temas bastante importantes para quem atua aí nos processos de execução fiscal, nos processos tributários. Uma pergunta bastante polêmica quando se trata de execução fiscal. Aplica-se o IDPJ em matéria tributária? Bom, professor, o que é esse IDPJ? O IDPJ é o Instituto de Consideração da Personalidade Jurídica, previsto nos artigos 132, 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele se aplica em matéria tributária? Ele se aplica em execução fiscal? Vejam que aqui nós temos uma divergência entre a primeira e a segunda turma do STJ. A primeira turma vai dizer que o IDPJ mostra-se viável
quando uma das partes na ação executiva pretende que o crédito seja cobrado de quem não figurou na CDA, ou seja, não tem um sócio que consta na CDA, e no caso de não existir uma demonstração efetiva dessa responsabilidade tributária em sentido estrito, assim entendida aquela fundada nos artigos 134 e 135. Então vejam, se eu quiser responsabilizar o sócio pela dissolução irregular ou por uma fraude praticada na gestão da sociedade, ele estaria no 135. Então não precisaria do IDPJ. Agora, principalmente nas hipóteses de reconhecimento de grupo econômico, de responsabilização de terceiros pela participação ali indireta, oculta, em pessoas jurídicas ou por fazer parte de um grupo econômico, a primeira turma entende que seria o caso de se fazer o IDPJ para aí sim considerar aquela empresa integrante do grupo econômico. Por outro lado, a segunda turma do STJ vai dizer que há uma verdadeira incompatibilidade entre a instauração do incidente de consideração da personalidade jurídica e o regime jurídico da execução fiscal, considerando que deve ser afastada da aplicação da Lei Geral, CPC, considerando que o regime jurídico da Lei Especial, LEF, não comporta a apresentação de defesa sem garantia prévia, nem a suspensão do processo, conforme prevê o artigo 134 do Código de Processo Civil. Então, basicamente aqui, nós temos uma posição da primeira turma que vai dizer o seguinte: olha, para aqueles casos que se enquadram no 135, eu não preciso do DPJ. Por exemplo, o oficial de justiça reconhece que houve a dissolução irregular. Essa dissolução irregular ocorreu durante o processo. Eu preciso instaurar o incidente? Não, porque aqui presume-se que houve, a empresa não foi encontrada no local, presume-se que houve dissolução irregular e isso gera a responsabilidade do sócio. Agora, se eu quero reconhecer um grupo econômico, que não é uma responsabilidade tributária ali estrita, regulada nos artigos 134 e 135, mas sim uma responsabilidade decorrente da criação de um grupo econômico ali, interesse comum, dinheiro circulando na conta das empresas, uma empresa não paga tributo e a outra recebe receitas, uma empresa só tem dívida, a outra só fica com os créditos, enfim, quando se reconhece uma estruturação econômica que acaba inviabilizando o recolhimento de tributo, quando se reconhece a existência de grupo econômico, a primeira turma vai dizer, nesse caso precisaria do IDPJ. Já a segunda turma, esse julgado que está aí no slide aqui do lado, ela vai dizer que não, que é incompatível com a lei de execução fiscal. A Fazenda tem que fundamentar a necessidade do reconhecimento do grupo econômico, o juiz analisa, se for o caso defere, inclui no polo passivo, se for o caso indefere. Defere, inclui no polo passivo, essas empresas serão citadas e vão se defender nos autos da própria execução fiscal por meio de uma exceção de pré-executividade ou por meio dos embargos de execução após efetiva garantia do juiz. Então, uma divergência aqui no STJ, vamos ver como a questão restará pacificada, porque provavelmente será resolvida aí pela sessão, provavelmente o tema terá que ser objeto de uma pacificação, já que gera polêmica no âmbito dos tribunais regionais. Qual é o prazo para o redirecionamento da execução fiscal? Esse é um tema sempre polêmico também, porque envolve a questão da prescrição. E aqui, de acordo com o tema 444 do STJ, o prazo de redirecionamento da execução fiscal ele é de 5 anos, contado da citação da pessoa jurídica. Ele é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no artigo 135.6, for anterior a esse ato processual. Então imagine o seguinte, o que o STJ está dizendo aqui? A Fazenda tem um prazo de 5 anos para redirecionar em relação aos sócios. Esses 5 anos, eles vão contar da citação. Por quê? Porque quando o juiz defere a citação, quando o juiz profere despacho de CITES determinando a citação, a prescrição é interrompida. A efetiva citação da pessoa jurídica interrompe mais uma vez a prescrição. A partir dali, a Fazenda tem 5 anos para redirecionar a execução, desde que esse redirecionamento não seja fundado em um ato posterior. Como assim, professor? Não entendi. Imagine que uma pessoa jurídica foi citada em 2010, 2015, não pagou os tributos e nem ofereceu bens à penhora. 3 anos depois, em 2018, essa empresa foi dissolvida irregularmente. Óbvio que, pela teoria da actionata, como o direito de redirecionar surgiu em 2018 com a dissolução irregular, o prazo de 5 anos vai ser contado dali, porque ele não é precedente, ele é posterior. Agora, se já existia o motivo para o redirecionamento quando houve a citação, aí é o caso de contar os 5 anos da data do despacho que interrompe a citação, da data do despacho de CITES, da data da citação, porque esses são atos que interrompem a prescrição, ela volta a correr, interrompe, e essa interrupção aproveita em relação a todos, inclusive aos codevedores, ainda que não estejam incluídos no polo passivo ainda, e 5 anos para redirecionar. Se o fato que gera o redirecionamento for posterior, 5 anos contados desse fato posterior que vai gerar a responsabilidade do sócio. Exemplo, citação em 2015, dissolução irregular em 2018. Quando começa a contar o prazo para redirecionamento pela dissolução irregular? 2015 ou 2018? 2018, que é o fato, que é quando ocorreu o fato que gera a responsabilidade. Tema 444.
A citação positiva do sujeito passivo, devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que em tal circunstância inexistirá, na aludida data da citação, a pretensão contra os sócios gerentes. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de viabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte a ser demonstrado pelo fisco. Então é importante ficar atento ao fato que gera a responsabilidade aqui. Em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe que seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública no prazo de 5 anos que seguiu a citação, ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior, cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos. Então, claro, né, aqui, se houve outros atos posteriores que interromperam a prescrição em relação à pessoa jurídica, e se ela estava diligenciando, não há que se falar aqui em prescrição. Então, pessoal, esses eram os temas que eu queria tratar aí com vocês. Agradeço aí a presença nessa segunda aula nossa sobre tributário. Espero que o tema tenha sido útil. Procurei sistematizar tudo de uma forma bastante objetiva, bastante simples, para que você tenha bastante informação em pouco tempo. Já que nós não temos muito tempo, já que nós precisamos aprender os temas, a gente foi direto ali nos assuntos principais, reunindo, organizando e resumindo para vocês as principais controvérsias sobre esse tema tão importante, que é o tema da responsabilidade tributária do sócio. Então, fazendo aqui uma breve recapitulação, eu gostaria de dizer o seguinte: o principal artigo que trata da responsabilidade dos sócios na execução fiscal, o principal artigo que trata da responsabilidade dos sócios na execução fiscal é o artigo 135.3 do CTN. Segundo esse artigo 135.3 do CTN, o sócio responde naqueles atos em que houver um ato praticado com violação à lei, contrato social, estatuto ou excesso de poderes, e ainda, de acordo com o STJ, enquadra-se nessa hipótese de violação à lei a dissolução irregular da pessoa jurídica. Esses fatos autorizam o redirecionamento da execução fiscal. O simples inadimplemento da obrigação tributária gera responsabilidade dos sócios? Não, de acordo com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. A dissolução irregular gera responsabilidade do sócio? Sim, gera responsabilidade do sócio, sendo que, se a empresa não providenciar a atualização do seu endereço na junta comercial, não informar a Receita Federal o local do seu funcionamento e um oficial de justiça comparecer ao local e ela não estiver funcionando naquele local declarado às autoridades competentes, presume-se que houve dissolução irregular, é cabível o redirecionamento e o sócio vai ter que demonstrar que não houve essa dissolução irregular. Qual sócio pode responder? O sócio que responde é aquele sócio que praticou o ato que gera a responsabilidade. Se for fraude, sonegação, dolo, o sócio que praticou essa conduta fraudulenta, dolosa, que gerou sonegação do tributo, seja ela concomitante, seja posterior ao fato gerador. Se é a dissolução irregular, o sócio que vai responder é aquele sócio que deu causa à dissolução irregular. É possível que haja responsabilidade solidária criada por lei ordinária? Como nós vimos, não é possível, porque isso seria formal e materialmente inconstitucional. E no Simples Nacional, a baixa simplificada gera responsabilidade? Sim, porque a previsão é expressa na lei complementar e o regime é opcional, segundo o Superior Tribunal de Justiça. Qual é o prazo para redirecionar? 5 anos. Se o fato da responsabilidade ocorreu antes da citação, do despacho da citação, esses 5 anos vão contar dessa citação da pessoa jurídica. Se for um fato posterior, vai contar a partir da data em que constatado esse fato posterior que acarreta a responsabilidade do sócio. E o IDPJ, professor, se aplica em execução fiscal para a primeira turma do STJ, nos casos de reconhecimento do grupo econômico, que vão além daquelas hipóteses ali expressas, 134 e 135, sim, se aplica o IDPJ. Nos demais casos, não. Para a segunda turma do STJ, o IDPJ é incompatível com os artigos, com os dispositivos que tratam da execução fiscal. É isso, pessoal. Eu desejo uma ótima semana a todos. Estou à disposição aqui. Deixe seu comentário, curta o vídeo, deixe seu comentário, sua crítica ou sugestão, inclusive sugestão de temas. E eu aguardo vocês na próxima semana com mais um tema relevante sobre direito tributário. Valeu, uma boa noite a todos e muito obrigado.